Mais uma semana e uma semana importante porque é mais uma fase do processo de transição, né? De governo, de legislatura. Teremos posse dos nossos nobres deputados e senadores na próxima quarta-feira. Alguns novos, outros nem tantos, muitos reciclados e outros investigados, porque estavam envolvidos ali com aquela baderna, os atos de vandalismo, os atos observados na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro, que agora ganharam a resposta ali do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para tomar posse no fim de semana. Estão livres ali para tomarem conta das cadeiras no plenário da Câmara e eventualmente no Senado também. Mas será uma semana agitada neste contexto e principalmente do lado do Senado, a expectativa para quem vai assumir a cadeira de presidente pelos próximos 4 anos. Né? Eu penso que não será uma disputa com nenhum tipo de surpresa, né? Os favoritos são os atuais presidentes, tanto na Câmara quanto no Senado, Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado. Houve uma movimentação, Cris, no sábado, do lançamento de um bloco dos partidos da direita, né? Que tem como representante Rogério Marinho, que foi ministro de Bolsonaro, PP, PL republicano, se unindo para tentar conseguir ganhar um pouco mais de peso nas votações no Senado, né? Acho que eles falam, obviamente, Tereza Cristina discursou, vários parlamentares estavam acompanhando, líderes, enfim. E né, nesse lançamento do bloco no fim de semana, eles falam em vitória, mas Rogério Marinho, por mais competitivo que ele possa parecer para o pessoal do evento de sábado, só conseguiria chegar a cerca de 30 votos dos 81 senadores, o que não é suficiente para vencer a presidência do Senado. Já deixo muito claro aqui para os nossos ouvintes que no escurinho da urna, no voto secreto, no caso do Senado em papel e no caso da Câmara digital, ainda assim nas duas casas o voto é secreto. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. As mudanças, o placar só vai ser revelado depois da votação, mas a tendência é de surpresa zero nos dois casos, porque os atuais presidentes conseguiram negociar um apoio expressivo de partidos não só aliados ao governo, mas também de representantes do famoso centrão, né, os partidos de centro. Então, eles têm apoio já muito bem construído e devem se reeleger, Cris. Lana, é claro que favas contadas, a eleição do Arthur Lira na Câmara, ele concentrou nele um poder gigantesco, né, ao longo dos últimos anos, desde que tomou posse, antes até, quando o Rodrigo Maia ainda era presidente da Câmara, ele conseguiu se articular ali para ser eleito sem grandes sustos, né, 2 anos atrás, para a presidência da Câmara, acumulou um poder gigantesco ao longo desses 2 anos e hoje não teve ninguém que pudesse nem mesmo começar a se mexer para criar uma frente contra Arthur Lira. Certamente é um movimento que gera ciumeira de um monte de partido, né? Que de alguma forma estão com ele, mas certamente gostariam de ter um cenário diferente para eles no Congresso Nacional e nas articulações políticas de Brasília. Como é que fica esse envolvimento desses outros partidos, essa movimentação das peças? Até porque existem alguns sem que não tratar dessa forma, mas alguns líderes partidários ali com força e expressão, principalmente de bastidores, que certamente não vão ficar parados ali observando o que o Arthur Lira vai fazer ao longo dos próximos 2 anos. Né? Ele conseguiu construir um capital político que também tinha muito a ver com a distribuição dos recursos. O Congresso Nacional ganhou muita influência nos últimos anos no governo Bolsonaro, também por conta da distribuição do orçamento secreto. As emendas do relator, as emendas parlamentares, que eles decidiam para onde iam sem ter que recorrer a um critério de proporcionalidade que rege a distribuição das outras emendas parlamentares. Agora, derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, esse poder de barganha perde força e eles vão ter que fazer uma negociação mais no varejo com o governo, né? A cada pauta. A gente falou com o ministro Alexandre Padilha no Canal Livre, que foi ao ar no domingo, e ele falava sobre isso. Ainda não dá para dizer qual é o tamanho da base aliada do governo na Câmara dos Deputados.
ainda não dá para dizer qual é o tamanho da base no Senado. Isso, primeiro, só vai ficar muito mais claro depois da posse e de colocar em votação as primeiras matérias. Ele comemorou o fato do fim do ano terem conseguido um apoio expressivo para a PEC que garantiu o pagamento do Bolsa Família, mas a gente sabe muito bem que é muito mais fácil ter apoio para uma PEC que vai pagar o mínimo para as pessoas não morrerem de fome. Quem é que vai votar contra isso, minha gente? Então não dá para considerar que aquilo era a base de apoio ao governo. Então agora, calma lá, é que negociação a negociação é que eles vão chegar aos acordos que são necessários para as votações importantes. E aí eu perguntei, e a reforma tributária? Ele disse, confirmou o que Fernando Haddad já tem dito, que é a prioridade do governo, colocar essa matéria que já está lá na Câmara em votação de simplificação da cobrança dos impostos, e que eles têm muita esperança de que mesmo os parlamentares da oposição vão querer essa simplificação. Vão querer votar a favor da reforma porque a economia precisa destravar. Então, ele aposta muito nisso, que isso dá um rumo para a pauta, sendo reeleitos os dois presidentes ou não, mas os líderes vão sentar para construir o que vai ser a pauta de votação na Câmara e no Senado. E sabendo que a base ainda é flutuante, ainda não está construída, a tendência é que esses primeiros momentos do Congresso Nacional sejam de votações mais de consenso. E tomaram que eles avancem com essas votações, né, Cris? Então, a influência de Arthur Lira é tamanha que na última semana, foi até a última polêmica que eu vi, não sei se você viu mais alguma, mas tem uma distribuição dos gabinetes para os 513 deputados e para os 81 senadores. E eles fazem isso para que seja justo por sorteio. Mas alguns novatos, por um motivo, uma falha, ao que tudo indica, no sistema da Câmara, Cris, ficaram de fora. E aí eles foram colocados em alguns gabinetes que não estavam no sorteio. O que foi lido por alguns parlamentares que ficaram insatisfeitos como uma espécie de manipulação para agradar os novatos, né? E quem sabe isso poderia, né, ser uma vantagem para Arthur Lira no escurinho da urna. Enfim, foi o que disseram. E os parlamentares reclamaram, os antigos, que não entraram não tiveram vantagem nenhuma, né, com o sorteio da escolha dos gabinetes, porque tem gabinete que tem vista maravilhosa, vista para a esplanada, tem um gabinete que tem vista para o nada, tem gabinete que é mais escuro, outros são mais reformados, enfim. Tem outros que ficam na casa do chapéu, né? Outros que ficam muito longe, aí chama para votação, ele está no meio de uma reunião, tem que sair correndo, enfim.